Olá, confira agora os destaques do Tela 1 de hoje. Hoje foi o último dia do evento Empresário 2013. Bastante bem legal, assim, você saber como você produzir seus próprios insumos para conseguir o seu produto final, bem interessante. Delegacia de Furtos e Roubos divulga balanço de carros roubados. E mais, violência entre alunos e professores é discutida na Câmara. Eu sou Renata Silva Pinto e apresento o Tela 1 desta terça-feira, 28 de maio de 2013. Foi encerrado no final da tarde de hoje o Fórum Internacional de Sustentabilidade e Empreendedorismo, que aconteceu aqui na Universidade Positivo. Inovação e atualidade foram os grandes diferenciais do Empresar. As palestras e discussões tiveram como foco a sustentabilidade financeira e novos modelos de empreendedorismo. Alunos, professores e profissionais da área de economia, marketing e administração ouviram personalidades nacionais e internacionais do mundo dos negócios e também participaram de muitas discussões que surgiram após as palestras. E após as explanações dos palestrantes, muitas perguntas surgiram e são perguntas bem relevantes, perguntas interessantes, perguntas que trazem o contexto aqui do Brasil, contexto da América Latina e contexto europeu, norte-americano. Então eu percebi muitas das questões que vieram dos participantes que estavam também interessados, além do conteúdo dessa contextualização. O Empresar 2013 terminou nesta terça-feira. O Fórum Internacional discutiu temas atuais da economia mundial e cumpriu seu objetivo, deixando como um legado novas ideias sobre sustentabilidade e empreendedorismo. Eles, na verdade, falaram sustentabilidade não no modo relacionado à reciclagem, essas coisas, a sustentabilidade dentro da empresa. Como você fazer a empresa para ela ser autossustentável, não depender, você ter vários negócios no mesmo... Você ter o dono de vários negócios, você não depende de mais ninguém. Foi bem legal, assim, você saber como você produzir seus próprios insumos para conseguir o seu produto final, bem interessante. Teve temas variados, apesar de tratar globalmente de empreendedorismo e sustentabilidade, deu para a gente escolher certos momentos que nós podemos estar com alguns palestrantes de fora, né, e daqui também do Brasil. Com experiências internacionais para entender como é que está funcionando esses dois temas e alguns assuntos dentro deles fora do país. Dárcia Conceição é de Angola e está no Brasil há 2 anos. Ela faz parte do programa de mestrado da Universidade Positivo. Dárcia gostou dos temas discutidos, como inovação e informatização, e pretende levar estes ensinamentos para o seu país de origem. Bem, eu gostei da experiência que cada palestrante trouxe, né? Sua experiência pessoal. Foi interessante para mim, para ver se eu consigo aplicar alguma coisa em Angola. E achei o tema bastante pertinente. A última palestra do Empresar 2013 foi de Bob Casp. O professor da Universidade de Babson é especialista em pequenos negócios e empolgou os participantes do evento. Com bom humor e excelente conteúdo, Casp ainda respondeu a perguntas após o fim da sua apresentação. O Bob Casp, que foi uma palestra criativa, ousada, em que ele quebrou alguns paradigmas, algumas coisas que na academia a gente prega como algumas regras, como alguns caminhos para o empreendedorismo, e ele falou, sim, são caminhos, mas nós podemos ver por outros lados. Eu acho que esse evento tem uma combinação de várias visões diferentes de empreendedorismo. Tudo isso vindo de várias visões acadêmicas, vendo estudos e análises estatísticas e dando conselhos práticos, se você quiser começar um negócio. É uma forma excelente, um caminho para trazer diferentes visões para criar um entendimento sobre a complexidade do empreendedorismo. A forte chuva de granizo que aconteceu na noite desta segunda-feira nas regiões noroeste e norte do Paraná danificou quase 700 casas, segundo a Defesa Civil. O município mais afetado foi Paranavaí, com 580 casas atingidas. Parte das famílias teve problemas com destelhamentos e precisou de lonas durante toda a madrugada. Inclusive, com a grande procura, o Corpo de Bombeiros teve que buscar mais lonas em cidades vizinhas. A forte chuva também causou a queda de energia em Curitiba e região metropolitana. Por falar em tempo, a chuva deve continuar em todo o estado nesta quarta-feira, com previsão de temporais para as regiões norte e oeste. Em Curitiba, a mínima será de 13 graus e a máxima de 21 graus.
Já o litoral paranaense apresenta mínima de 17 e máxima de 24 graus. E agora temos Lucas Kotovics no quadro Tela Spot. A Copa no Brasil, bem planejada, bem estruturada, sem nenhuma superinflação nos orçamentos, sonho nosso. Em Curitiba, o Atlético Paranaense já afirmou que a Arena da Baixada poderá ficar sem a cobertura na Copa. Em Salvador, a Fonte Nova foi entregue no dia 5 de abril, mas parte da cobertura desabou na última segunda-feira devido ao acúmulo de água. Sem falar das obras que andam em ritmo extremamente lento nos Elefantes Brancos em Cuiabá e Manaus, e nos desvios de dinheiro público que só serão descobertos daqui 5 ou 10 anos pela imprensa. E o que falar da compra de capas de chuva no valor de mais de 5 milhões de reais para os policiais que vão fazer a segurança do evento em Brasília? O detalhe é que lá a Copa acontece em período de seca. Mas, ao que parece, não são só governos e clubes Brasil afora que estão adiando suas entregas. A própria FIFA, através do diretor de marketing, informou que os ingressos para o evento começarão a ser comercializados em 20 de agosto, quando o primeiro prazo era de que a venda começaria em 19 dias antes da data informada agora. Enquanto vamos ocupando nossas conversas com resultados, FIFA, CBF e governos vão gastando nosso dinheiro como bem querem nos bastidores, sem nosso conhecimento e principalmente sem nosso interesse. Afinal, para que entender de economia, né? Vamos esperar que, pelo menos, a maior quantia desse dinheiro não seja investida em corrupção. Lucas Kotovics para o Telesport. Aconteceu nesta segunda-feira uma audiência pública que discutiu a violência entre professores e alunos nas escolas da capital. O Ministério da Educação ouviu 225 mil professores de língua portuguesa e matemática que dão aulas do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Pela pesquisa, mais de 4 mil professores já sofreram agressões físicas dentro dos colégios. O assunto foi discutido ontem numa audiência pública na Câmara de Vereadores de Curitiba. O autor da proposta foi o vereador Chico do Uberaba, também presidente da Comissão de Direitos Humanos. Hoje os professores estão reféns dentro da sua própria sala de aula devido aos grandes problemas de agressões recebidas através de alunos, pais de alunos e vice-versa. O primeiro passo é você resgatar o papel do professor na sala de aula, porque hoje o professor está refém. Ele não sabe de que forma de educar qualquer coisa. Hoje é passivo de punição, de denúncias, de agressões. Então, retomar qual é o papel do professor na sala de aula. Em Curitiba, a cada 2 dias são registradas uma ocorrência envolvendo problemas escolares. As agressões físicas geralmente acontecem fora do ambiente escolar, mas tem início com ameaças e violência verbal dentro da sala de aula. Os jovens agressivos geralmente têm entre 15 e 16 anos. A escola hoje, o maior problema que a gente enfrenta é de ameaça e lesão corporal. Ameaça para o professor, né? E lesão corporal entre os alunos. Mas hoje o que a gente percebe é que a maioria das situações acontecem em escolas estaduais, escolas públicas. E a incidência nas escolas particulares também tem sido crescente. A maioria, assim, quando ele vai chamar a atenção do aluno, quando ele vai dar uma nota baixa, o aluno tem situação de enfrentamento a esse professor e, além de desrespeitá-lo, o ameaça na frente de todos os demais alunos. Ao longo de toda a audiência, muito se discutiu sobre resgatar a autoridade do professor e o respeito com ele dentro das salas de aula, além de ser revisto o regimento escolar. O educador Marcos Meyer falou sobre a importância da criação de uma disciplina universitária chamada mediação de conflitos, que serve para o futuro professor saber como controlar situações de embate no seu ambiente de trabalho. O índice de violência está aumentando na sociedade toda. Então, se a violência aumenta no Brasil inteirinho, também vai aumentar em sala de aula. E aí o que a gente precisa fazer para fazer o contrário, diminuir o índice de violência? Precisa diminuir o índice de violência na sociedade. Então uma série de ações precisam ser feitas. Agora, a instituição que mais pode ajudar para isso é a escola. E aí a escola está na mão exclusiva dos professores? Não pode. Ela tem que estar sendo apoiada por outras instituições. A sociedade inteira tem que apoiar o professor para que a escola possa fazer diferença no comportamento dos alunos.
Equipes da CPI da Telefonia Móvel da Assembleia Legislativa do Paraná ficam até amanhã no centro de Curitiba. A ação serve para coletar dados e denúncias de usuários e operadores de celular. O trabalho de coleta externa de informações começou no dia 9 de maio e já passou por outras cidades paranaenses. Desde então, foram registradas 6.000 denúncias, além de outras 5.000 cadastradas pelo site da CPI. Caso você esteja insatisfeito com a sua operadora e queira reclamar, a central fica instalada até amanhã na Praça Rui Barbosa e no calçadão da Rua 15, entre as 9 da manhã e as 8 da noite. Ou acesse cpiparaná.com.br. Balanço aponta uma redução de carros roubados na capital. Confira na reportagem de Emanuele Martins. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba divulgou um balanço que mostra uma redução no número de carros roubados e furtados na cidade. Os dados comprovam que houve uma diminuição de 14% se comparado ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril de 2012, foram roubados 3.214 veículos. Em 2013, esse número caiu para 2.793. Uma redução de 421 carros roubados na Grande Curitiba. Além da diminuição no número de carros furtados e roubados em Curitiba, houve um aumento no percentual de carros recuperados. Nós fechamos aí o quadrimestre em torno de 63% de carros recuperados, em Curitiba e região metropolitana. Isso se deve, obviamente, ao trabalho dos investigadores e bem como também da Polícia Militar. Alguns modelos de carros são os preferidos dos bandidos. Continua sendo os carros populares, em virtude deles serem a grande maioria em circulação, são os carros preferidos pelos marginais, até mesmo porque eles servem para a reposição de peças em comércios clandestinos. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie um e-mail para tela1@up.com.br. Obrigada pela companhia e até a próxima.